Na situação dos refugiados, significa que passam a ser este tipo de pessoas que não têm lugar na terra, porque estão por empréstimo, num terreno, num espaço relativamente pequeno, sem liberdade, em alguns países, sem liberdade de sair do próprio campo delimitado do campo de refugiados, em muitíssimos países sem possibilidade de procurar emprego passados uns anos se a situação se prolonga. E ultimamente estas situações de conflito prolongam-se no tempo, porque há sempre interesses por detrás. Esta região dos Grandes Lagos, que é onde eu estou, agora é das situações mais problemáticas no mundo, porque há conflitos étnicos, mas que o que realmente provoca aquilo são conflitos pelos minerais que estão naquela zona. A memória de um povo é o que faz um povo uma identidade, não é? Prolongar isto no tempo, as gerações novas, eu não sei o que é que cultura está ali, os mais velhos tentam transmiti-las, mas torna sobretudo um bocado abstrato. Têm nem um certificado de nascimento que lhes diz que são congoleses, estão no Ruanda, mas são congoleses. O que eles têm é o boletim de saúde dado pelo centro de saúde do campo que diz que nasceram ali, e por isso com um estatuto de refugiado. Mas não têm a nacionalidade, não têm a nacionalidade do próprio país, dos países onde vivem agora, e não têm a nacionalidade de lá porque fugiram e por isso não têm. Então são apátridas, é uma coisa, e isto tem consequências. Há uma ligação dos mais velhos e de gerações que chegaram ao Congo, sem sombra de dúvida. Há a vontade dos mais novos, não, eu sou congolês, mas o que isso significa realmente? Os mais velhos, as gerações, preocupadíssimas. As palavras do JRS, a missão define-se em 3 palavras, em 3 verbos. Acompanhar, servir e defender. Acompanhar vem de comer do mesmo pão. A palavra defender transformou-se na prova dos 9 do acompanhar e servir. Quem acompanha e serve pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e de injustiça, se não defende, é mentir o acompanhar e servir. Porque o defender é fazer-se voz delas. Creio que também para aqui é preciso, para um Portugal, para uma Europa, para tanta gente que sofre nos nossos países, mas quem é que defende? Quem é que se torna porta-voz? Quem é que não pactua com as formas de injustiça? No defender, a pessoa vai deixar um bocadinho a pele, porque diante daqueles que podem ser os que estão a oprimir e que têm sempre uma forma de poder, é ser capaz de chegar e dizer que estás a ser incorreto, e isto é perigoso, não é? Então às vezes, nas mais pequenas coisas, nós de alguma forma, pequenitos, produzitos, andamos por aí assim. E isto faz falta também. Este conceito, se não é levado à prática, se não é levado à vida, e que passa a ser uma orientação de vida, é mentira. E seria tão bom que todos nós, isso se metesse tão dentro de nós, que não há nenhum conceito experimentado de Deus que não é levado a uma entrega feita vida. O JRS não precisa que seja crente, mas sim de querer fazer isto, ter esta motivação interna para se entregar assim aos refugiados. E há uma rapariga agora neste momento no Ruanda, uma holandesa, não acredito. A fé faz de tal maneira parte da relação com Deus, da vida destas pessoas, que eles olham para ela assim, não, estás a brincar? É um conceito que não existe. A existência sem Deus é um conceito que não existe. Não existe. A vida é vivida desde essa pertença a Deus, onde Ele é a origem e será o fim. E aqui é onde eles fundamentam a sua esperança. Deus é o Deus que transforma a morte em vida, é. Quando é que vai ser? Não fazemos ideia. Mas que vai ser? Vai ser. Então, quando estás com e eles vão tendo cada vez mais confiança, então vais tendo acesso a informações de realidades que, se tu vais lá, podes passar 5 anos sem te aperceberes que aquilo está a acontecer. Nesse momento, tornas-te voz. Então, revoltas quando vens, irmã, por favor. E o JRS tem que lá estar. A revolta no sentido de perceber que os poderes e os políticos estão noutra.
e que os interesses são outros e não são realmente o primeiro interesse, não é que eles voltem a casa, não é por muito que haja a dizer que fantástico e temos que tratar e vocês vão voltar para casa, mas vê-se que a agenda política não é a agenda política de que 41 milhões possam, pelo menos a grande maioria, voltar a casa, não é? E sim, esse tipo de revolta. Agora, aquela revolta que me faz ficar uma revoltada, ai não, nem pensar. A revolta que me leva a entregar a vida pela justiça, aí sim, permanente. Essa é a revolta necessária, que é a revolta que às vezes nós não entramos. Entramos na revolta de abstrato. Mas a nossa vida continua igualzinha. Ser capaz de dizer que eu ainda não cheguei. Mas aos fariseus, hipócrita. Este é o Cristo em que acreditamos. Não tinha papas na língua. Eu acho que gosto de tudo. Gosto de tudo. Assim, falando numa linguagem popular, é o homem da minha vida. Gosto desta capacidade de, como eu estava a dizer ainda agora, de chamar hipócritas e de ser capaz de tocar de tal maneira aos corações que nenhuma pessoa que estivesse a sofrer saía de mãos a abanar ao pé dele. E isso também desafia muitíssimo a minha vida, porque quantas pessoas que sofrem saem de mãos a abanar depois de estar comigo, conforto, abrigo, mas abrigo e conforto que dava energia e que fazia que as pessoas se recompusessem e tivessem uma nova força. A todos aqueles que sofrem, é das coisas que mais me fascinam em Cristo. Uma extrema liberdade, quer dizer, está sentado com os publicanos, com os fariseus e está... Quer dizer, não há espaço onde ele não entre, mas isso não significa que muda de opinião, de opção nos espaços em que entra. É como nós, que às vezes somos como os camaleões, não é? Vamos mudando ligeiramente de cor. Não tanto como gostaria, mas creio que a identificação com Cristo leva-nos a uma liberdade cada vez maior. Sem sombra de dúvida. E experimento em mim momentos de uma extrema liberdade. O amor faz-nos livres e a verdade. O último, por exemplo, foi aqui, na Fonte da Prata. Um rapaz que eu conheci completamente drogado e tive a sorte de me encontrar com ele à graça. E andava a pensar nele e disse, está bem, extremamente, mesmo muito forte. Eu tenho um motivo. Eu tenho um motivo que me vou lá e um motivo da razão de ser da minha vida, que é a motivação é Cristo.